Então, cabe ao Carmelo, é uma missão do Carmelo e uma missão de Elias, de restaurar a religião que hoje está completamente destruída. Mas essa idolatria que nós estamos nos referindo não representa simplesmente essa entronização da Pachamama que foi adorada nos jardins do Vaticano. É muito mais do que isso. É uma entronização escondida do próprio Lúcifer no subsolo do Vaticano, como rei desta nova igreja, como presidente desta instituição que eles resolveram instalar pela apostasia do Vaticano II. Então tudo isso é escondido, mas isso cada vez vai se tornando mais claro, mais evidente, e as pessoas vão se dando conta. Porque você percebe que depois que o povo reconheceu o verdadeiro Deus, ou seja, que a religião foi restaurada por Elias no Monte Carmelo, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, como nós lemos na leitura de hoje, para implorar a Deus a chuva. Porque a chuva representa a bênção para esse povo que tinha aceitado a verdadeira religião, que tinha se convertido. Então, da mesma forma, nós vamos passar por várias provações, por vários castigos, e esses castigos nos levarão a uma conversão e a uma purificação. E depois de tudo isso, com a religião restaurada, nós vamos receber a bênção de Deus. Está figurada por esta chuva que Elias impetrou do céu no Monte Carmelo. Então tudo isso tem uma relação com Nossa Senhora, porque os padres da igreja viram nesta nuvem pequena que vinha do mar uma figura da Virgem Maria que na sua humildade iria nos trazer esta chuva copiosa que é a graça da redenção de Cristo. E Nossa Senhora veio do mar porque ela é imaculada, mas ela é totalmente revestida da verdadeira humanidade de Eva. Então você percebe? Não é somente uma presença de Maria que Elias viu, mas Elias viu a Mãe de Deus no mistério da sua Imaculada Conceição. Ou seja, ela veio do mar, que é salgado, mas ela traz a chuva com água doce, porque ela é imaculada, ou seja, ela não traz em si aquele sal, ou seja, aquela contaminação do pecado de Eva que se transmitiu para toda a geração. Então esses elementos são importantíssimos, porque aqui nesse capítulo 18 do Livro dos Reis, nós vemos os 4 pilares fundamentais da religião católica. Quais são? Primeiro, a autoridade, o pilar fundamental da autoridade, ou seja, essa autoridade que tinham os primeiros bispos, que tinham os padres da igreja, ela foi ficando cada vez mais diluída, na medida em que eles se separavam no decorrer da história daquela fonte de autoridade que era o próprio Cristo. E como eles não se referiam mais àquelas autoridades antigas, eles foram perdendo a sua própria autoridade. E de apóstolos e sacerdotes de Deus, eles se transformaram em profetas de Baal. Com certeza eles foram capazes de seduzir o povo, mas a autoridade deles está totalmente baseada hoje num império, ou seja, numa estrutura material. Então as pessoas obedecem o Papa, obedecem os bispos, porque eles veem as igrejas, veem os prédios, e eles dizem, eles são os verdadeiros ministros de Deus, porque eles estão ali, eles têm essa veste, eles têm esses prédios, eles têm essa estrutura. Então é sinal que eles são os sucessores daquelas autoridades que Deus constituiu. Mas aqui existe uma crise séria de autoridade, e de fato é provado, do ponto de vista histórico, que o povo também acreditava que esses profetas de Baal eram sucessores das autoridades, Moisés e todas as outras autoridades que Deus tinha constituído para eles. Então eles estavam realmente enganados, porque eles se apegaram muito mais na estrutura do que no dogma da fé, do que na revelação de Deus em si mesmo. Então a primeira coisa que nós temos que perceber aqui no capítulo 18 é a revelação desta autoridade de Elias, porque ele se apresenta como um servo, alguém que revela o verdadeiro Deus. Então é assim que ele se apresenta, ele diz, olha, vocês mataram todos os profetas e só restou eu. E eu estou aqui sozinho, vocês são 450 e eu sou o único. Então isso é uma figura desse tempo final, onde nós vemos aqueles que se levantam contra essa falsa religião como verdadeiros profetas, que vêm com autoridade, porque eles mostram aquilo que está revelado nas Escrituras, eles mostram aquilo que sempre foi ensinado no magistério e mostram aquilo que a igreja sempre defendeu e aprovou. Então eles restauram aquela autoridade, que é a autoridade verdadeira, que ela tem um fundamento.
Enquanto que os outros tantos, multidão desses bispos, a multidão desses sacerdotes que representam os profetas de Baal, eles são muitos, eles são maioria, mas eles estão simplesmente apegados no emprego, apegados naquela estrutura. Então eles levam o povo naquela falsa religião e, por sua vez, seduzem o povo na idolatria. De alguma forma as pessoas chegam na idolatria. É impossível você perder um dogma que seja da fé e não cair na idolatria. Uma pequena heresia, um pequeno desvio da verdade revelada por Deus é suficiente para levar a pessoa a todos os outros erros e até chegar na idolatria, ou seja, na adoração do próprio demônio. Por isso que diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo. Então, de um pequeno erro, de um pequeno pecado que você deixa entrar no seu coração por algum motivo, você pode entrar num grave pecado e mesmo na condenação eterna. Em segundo lugar, aqui no Monte Carmelo, nós vemos também outro elemento fundamental da religião, que é o sacerdócio, e portanto a dimensão do sacrifício. Isso nós perdemos completamente. Então hoje as pessoas participam da missa moderna e não percebem nada de estranho, mesmo que essas missas não tenham nenhuma referência do sacrifício de Cristo. Elas não vão perceber a diferença. Então isso é uma prova que a religião foi destruída. Elas não têm mais essa referência do sacerdócio e do sacrifício. O que significa isso? É a base da religião. Seja no Antigo Testamento e seja no Novo Testamento, ou seja, a igreja que Cristo fundou, que está baseada no seu sacrifício do Calvário. E, portanto, a missa não tem outro objetivo senão reproduzir o sacrifício do Calvário. Todas as outras coisas são secundárias. Então aqui no Monte Carmelo também se revela isso. Terceiro elemento fundamental da religião, que se revela nesse capítulo 18 do Livro dos Reis, é a intercessão de Nossa Senhora. É através de Nossa Senhora que Deus nos dá todos os outros elementos da religião verdadeira que é estabelecida através de Cristo. Então, se nós negamos a Virgem Maria, objetivamente nós negamos toda a religião. Então Elias aqui pediu a Deus que enviasse a salvação, que viria pela Virgem. Então ele não somente conheceu o mistério da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, mas ele conheceu todas as virtudes e todas as graças que Nossa Senhora teria. Tudo isso Deus mostrou para ele quando Elias viu aquela nuvem vinda do mar. Então é por isso que ele pediu para aquele servo que estava olhando em direção ao mar, dizendo, olha 7 vezes. E foi na 7ª vez que ele viu a nuvem. Por que ele diz isso? Porque o número 7 representa o número de Deus, ou seja, o número da perfeição. O número que mostra que uma coisa está completa. Enquanto que o número 6 é o número do homem, ou seja, é o número incompleto de todas as coisas que são boas, mas que pertencem à natureza. Ou seja, até o 6º dia, Deus tinha criado todas as coisas e todas as coisas eram boas. E aí ele cria o homem. Então tudo estava maravilhoso, mas ainda não existia uma relação de todas essas coisas com Deus. Foi no 7º dia, aquele dia que Deus descansou, que Deus entrou em relação com a obra criada. E Nossa Senhora, ela é essa plenitude, ela representa essa plenitude. Nenhum de nós podemos representar essa plenitude, porque todos nós somos contaminados pelo pecado. Então Nossa Senhora, ela faz a ponte entre a criação e Deus. Mas antes da ponte redentora, que é Cristo, precisa ter a ponte de relação. Ou seja, vamos formar uma amizade. E quem preside essa amizade é Nossa Senhora, porque ela faz parte da criação. Ou seja, ela está lá no 6º dia. Mas ao mesmo tempo ela se lança ao 7º dia, porque ela é a única criatura que nasce sem pecado, e a única que diz, desde o primeiro instante da sua conceição, eu me volto totalmente para Deus. Nenhuma das coisas que eu tenho, nenhuma das graças que eu tenho, nem a beleza física, nem a inteligência, nem todos os dons que eu recebi, tem sentido se eu não entro em ligação com Deus. Então essa é a diferença de Nossa Senhora. Por isso que a graça vem por essa nuvem vinda do mar. E outro fundamento aqui da religião, que nós vemos aqui que é importantíssimo, é a relação do poder espiritual com o poder temporal. Então você veja que na descrição do capítulo 18 do Gênesis, Acás, que era o rei, ele se conforma à idolatria dos falsos profetas. Mas no momento mesmo que Elias prova, pelo milagre, a presença do verdadeiro Deus, então Acás, nessa mesma hora, ele se submete a Elias. Então isso é algo fundamental, ou seja, que exista uma harmonia do poder temporal com esse poder espiritual que traz a autoridade de Deus.